Oi, gente, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu sei que tem muita gente que veio aqui por curiosidade, porque nunca imaginou em que eu tivesse no meu histórico um histórico de endividamento. Porque às vezes, né, as pessoas veem a gente aqui falando, às vezes com muita autoridade aqui sobre finanças, mas tem toda uma história por trás, né? Sempre aquela nossa maior força, ela é originada de uma dor que a gente teve lá no passado. Então, hoje eu estava fazendo um atendimento, até por isso que eu não vim aqui avisar para vocês antes, eu estava fazendo um atendimento e me deu esse insight, porque a minha cliente falou assim: Mônica, nunca imaginei que você tivesse sido endividada. E como eu sei que isso é novo, né, para a maioria aqui que também nunca imaginou, eu resolvi vir aqui contar para vocês como que foi toda essa trajetória, né, que eu saí de um endividamento e cheguei a especialista em finanças. Eu já quero cumprimentar todos vocês aqui, muito obrigada a presença de cada um aqui e agradeço pelo tempo de vocês aqui comigo. E olha só, fica até o final, porque algum detalhe que eu vou falar aqui hoje pode ser que você se identifique, e você aí que às vezes pensa que não tem jeito, que você tá aí no fundo do poço, você pode pegar aqui, ó, um insight e dar uma grande virada aí na sua vida. Eu, como muitas pessoas, né, vim de uma família humilde, de uma família pobre mesmo, e eu nasci aqui em Vilhena, né, aqui em Rondônia, e fui criada no sítio. Os meus pais eram lavradores, sitiantes, e eu e os meus irmãos, nós somos criados no sítio. E a escola em que eu frequentava era uma escola em que era uma sala para todos os alunos ali da região, independente da série, né? Não sei se alguém aqui já estudou nesse tipo de escola de sítio, né? Em que tinha um professor para a primeira a quarta série ali, e ele ia se organizando, dividia o quadro, ia passando uma tarefa para cada um. Então, essa era a minha realidade lá quando eu fiz as séries iniciais do ensino fundamental. A nossa escola, ela ficava 10 quilômetros da nossa casa, e a gente ia na maior alegria, pequenininhas, né, eu e as minhas irmãs, a gente ia para essa escola com muita animação, porque aquela era a nossa realidade. E quando eu fiz 9 anos, o meu pai, ele foi para Minas para visitar os pais dele, né, a mãe e o pai dele, meus avós. Ele foi lá para Minas, e quando ele chegou lá, todos os irmãos dele eram comerciantes, tinham mercearias, e o meu pai ficou muito empolgado. Os irmãos deles falaram, né, que era algo lucrativo, eles tinham carro, tinham uma vida estabilizada lá. E aí o meu pai, lá de Minas mesmo, vocês acreditam? Ele ligou para minha mãe, né, aqui na casa da minha avó, e mandou um recado para minha mãe dizendo que nós iríamos embora para Minas, que ele ia vir e buscar a gente, que era para ela vender, né, vender o sítio, vender as criações, o que a gente tinha, que nós íamos para Minas. E aí meu pai voltou e realmente vendeu tudo, eles venderam tudo, e nós fomos para uma cidade que chama Montes Claros, lá em Minas Gerais, no norte de Minas. E quando nós chegamos lá, né, eu ali com 9 anos, foi um tempo em que meu pai montou um mercado, e para nós que éramos crianças, a gente gostava daquela vida de ter um mercado, né? Porque no sítio não nos faltava, assim, a gente não teve fome, nada disso. Mas quem mora no sítio não tem assim muito acesso a bala, a doce. Eu lembro que quando a gente chegou lá e montou o mercado, a gente amava, porque tinha pão de queijo à vontade, tudo ali
à vontade pra gente, né? Naquele mercado. Eu acho que até isso foi um dos motivos do que aconteceu lá na frente, que vocês vão entender. E aí o meu pai começou ali com aquele mercado, animado, porém ele não tinha experiência com comércio. Meu pai sempre foi lavrador, ele sempre trabalhou no sítio, plantando, colhendo, era um exímio produtor rural, mas não tinha habilidades de venda, de gestão, né, para ter um mercado, para ter um comércio. E aí ele foi avançando ali, todos nós trabalhávamos, ajudávamos ele ali. E aí, com o passar dos anos, né, e o meu pai sempre foi uma pessoa muito simples, então as pessoas compravam fiado dele lá no mercado, sabe? Às vezes chegava alguém, pedia uma compra fiada, ele fazia, naquela simplicidade mesmo. E com isso, ele foi acumulando dívidas, ele foi tendo dificuldade ali para comprar mais produtos, para ter ali no mercado, até que chegou o ponto em que ele foi se endividando e teve que fechar o mercado, porque não tinha mais como comprar, ele perdeu o crédito, né, para comprar mais materiais. Mais produtos ali para o mercado, né, para vender. Lá em Minas a gente falava venda, né? No caso, meu pai tinha um mercado, a gente falava que ele tinha uma venda, isso é comum lá na região de Minas. E aí, quando ele quebrou, faliu esse mercado, eu estava com 17 anos, tinha terminado o ensino médio, assim, estava com a cabeça cheia de sonhos, com a faculdade que ia fazer, né? Porque a gente vinha ali naquele padrão de vida. E aí, de repente, né, eu me vejo nessa situação. O meu pai totalmente quebrado com o mercado dele, né? A minha mãe trabalhava junto com ele e ele disse que ele iria voltar a fazer o que ele sabia fazer, que era trabalhar no sítio e lidar ali com a terra, né? E aí, nesse momento, eu fiquei numa encruzilhada. Eu vou para o sítio também, né? Ele iria morar no sítio de uma outra pessoa até que ele se restabelecesse. Ou o que eu faço, né? Nesse momento ali, perto dos 18 anos, querendo tantas coisas, tantos sonhos. E aí, eu liguei para uma tia minha, a tia Ana. Eu liguei para ela, quem esteve no workshop lá em Vilhena, a tia Ana estava lá participando. Então aí eu liguei para ela e falei para ela, né, disse que eu estava acontecendo e tal. E ela, no outro dia mesmo, ela transferiu o valor, lembro como se fosse hoje, ela transferiu R$180 para eu comprar uma passagem e vir passar um tempo em Vilhena, né? Ela falou, vem pra cá passar um tempo, de repente você gosta daqui e tal. E eu fui para Vilhena com essa passagem que ela pagou para mim. E quando eu cheguei em Vilhena, eu logo saí para procurar emprego, né? Para eu, mesmo que eu ficasse 1 mês, 2 meses, mas eu tinha que ter ali uma renda, a gente estava zerado ali. E aí eu comecei a procurar emprego rapidinho ali, na mesma semana, porque eu não estava escolhendo muita coisa, né? Eu queria algo que me desse uma renda. E aí eu comecei a trabalhar numa serigrafia. Era aquela época, isso, gente, é no ano de 2002, há 20 anos atrás. E aí eu comecei a trabalhar nessa serigrafia, era aquela época em que pintava camiseta com rosto de político, né? Então era um ano de política e eu fui contratada para fazer aquelas pinturas de camiseta numa serigrafia. E era um serviço bem puxado, assim, mas eu estava recebendo e estava tudo bem para aquele momento, né? E uma outra tia minha, que chama Iracema, falou assim, Mônica, você já está tão adaptada aqui, eu vou pagar sua inscrição do vestibular para você fazer. Não tinha nem ainda, né, gente, no século passado. E aí ela pagou a inscrição para eu fazer o vestibular. E eu fiz. E fiz para ciências contábeis. Tinha opção de letras e ciências contábeis. E eu fui para ciências contábeis. Fiz e passei. E quando eu passei, me abriu assim um norte, né? Eu falei, opa,
Agora eu já tenho um emprego, não é o que eu quero, mas eu consigo me sustentar e passei no vestibular, vou fazer uma faculdade. Nisso, gente, eu não tinha 18 anos ainda, com 17 anos. E aí fui trabalhando e estudando. Nesse período, a faculdade foram 5 anos. Nesse período, eu saí lá da serigrafia, eu fui trabalhar numa papelaria. Depois da papelaria, eu fui gerenciar uma livraria, fui para uma empresa de uma madeireira. Depois, no final, eu gerenciei essa madeireira no campo da exportação de madeiras. E depois eu fui trabalhar na Toyota, né? Quando ali eu já estava me formando, eu fui trabalhar na contabilidade da Toyota. Isso tudo em Vilhena. E lá na Toyota eu vivi uma experiência que me fez pensar sobre muitas coisas. Lá eu já tinha um salário bom, né? Eu trabalhava ali na contabilidade, era bem legal, o serviço era legal, as pessoas. Porém, um dia o meu superior lá, o meu chefe, chegou para mim e falou assim: Mônica, faz as contas, né? Faz o aviso da funcionária tal que ela vai ser dispensada. Eu levei um susto, porque essa funcionária, ela estava assim há 13 anos trabalhando lá naquele local. E assim, eu tinha chegado recente, né? E com aquilo eu comecei a pensar assim, gente, se essa pessoa, né, ela foi mandada embora com 13 anos que ela está se dedicando aqui, a vida dela toda se dedicando aqui, o que vai ser feito de mim quando eu der o primeiro vacilo aqui, né? Então isso me abriu assim um despertar mesmo. Eu falei, opa! E assim, o meu sonho sempre era poder trazer os meus pais, oferecer algo assim, pelo menos uma segurança, né? Para que eles viessem para cá, para perto de mim. E aí eu comecei a pensar, se eles vierem e eu for mandada embora, ficar numa situação complicada, como que eu vou fazer, né? Manter isso, dar essa segurança para eles aqui até eles se estabilizarem. E aí eu comecei a procurar tudo sobre a palavra estabilidade, porque eu falei, eu preciso ter um emprego que seja estável, que eu não seja assim mandada embora por qualquer coisa. E aí eu descobri os concursos públicos. Opa, concurso público vai me dar essa estabilidade. Aí já comecei a procurar e o primeiro concurso que abriu, logo depois que eu estava com esses pensamentos, foi o da Polícia Militar. E aí não pensei duas vezes e me inscrevi nesse concurso. Tinha vontade, coragem para ser polícia? Nenhuma. Mas eu queria a tal da estabilidade para poder trazer os meus pais para morar aqui em Rondônia também. E aí fiz a prova, passei na prova teórica, aí teve a prova física que tinha que correr, fazer tudo aquilo, eu treinei e fui lá e fiz e passei. E aí teve selva, tudo isso foi acontecendo e eu fui avançando. Até que chegou o ponto que eu fui chamada para fazer a parte do curso mesmo de soldado, né, da polícia, e eu fui e deixei o meu serviço lá na Toyota, porque agora, né, eu tinha uma estabilidade. E nesse período que eu entrei na Polícia Militar, foi quando eu conheci o meu esposo, o Breno. Foi lá que a gente se conheceu, ele também estava nesse processo, entrando na Polícia Militar. E aí nós começamos a namorar, e lá na Polícia Militar era tudo muito rígido naquele tempo, né? Isso aí já era 2005, 2006, esse período. Então era tudo muito rígido. Lá não podia, olha minhas unhas, lá não podia ter umas unhas grandes, pintadas de vermelho, era tudo assim, tinha que ser unha cerradinha, cor clarinha, o cabelo era sempre ajeitadinho no coque, aquela farda, né?
E assim, para quem gosta, né, para quem assim tem o desejo de ser polícia, isso faz muito sentido. Agora, para mim, que não era o meu desejo, não era, né, eu estava buscando uma solução para um problema que eu enfrentava, então isso não fazia sentido para mim. Eu me sentia aprisionada, tendo que não podendo pintar a minha unha do jeito que eu gostava, não podendo usar o meu cabelo do jeito que eu gostava, tendo que estar o tempo todo com aquela postura ali da farda. E eu com o tempo, eu percebi que eu fui perdendo assim a minha espontaneidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, e aquele enquadramento, né, ali dentro da hierarquia, da disciplina toda ali, foi me engessando. E eu comecei a perceber que essa estabilidade, ela era uma ilusão, porque você tinha a estabilidade de realmente todo mês ter o seu salário, só que não tem assim uma progressão. Você começa a ir aumentando o seu conforto, né? O seu, é policial e tal, né? Eu fui aumentando os meus custos e eu com o Breno ali, a gente namorou, depois de um ano a gente noivou, a gente casou. E aí eram 2 funcionários públicos, né? Era para ser assim, uau, né? 2 salários agora juntos. Mas olha o que aconteceu. Nesse período aí, como a gente começou praticamente do zero, né? Eu já tinha esse período aí do curso, eu já tinha uma motinha e o Breno tinha uma bicicleta. Então nós juntando a motinha com a bicicleta e a gente começou a nossa vida assim. A gente comprou um terreno, mas o que a gente fez? Comprou parcelado, então já começamos a gerar dívidas. Comprou esse terreno parcelado, aí depois a gente fez um empréstimo para a gente construir uma edícula no fundo desse terreno. Olha o bolo das dívidas, né? Já foi crescendo. Aí a gente fez o nosso casamento, né? Com o mínimo que a gente pôde ali, mas eu queria, né? Casar ali de véu, de grinalda, com vestido na igreja. Era o meu sonho, né? Acho que toda mulher, você que está aqui, que é mulher, você sabe o quanto isso é importante quando é um sonho da gente, né? E aí eu pude realizar esse sonho assim, só uma pitada do sonho, né? Porque foi só o básico do básico. E mesmo assim, a gente acabou gerando mais dívidas aí. E eu me recordo que eu tinha esse sonho, né? Eu queria muito casar na igreja e tal. E aí, olha a alternativa que eu achei. Porque a gente não podia fazer a festa, fazer toda a organização do casamento. E aí, eu convidei os meus irmãos, a minha irmã e o meu irmão, que eles já conviviam, né, maritalmente, mas eles não eram casados. E elas também tinham esse sonho. Então, a gente juntou ali, fez um casamento triplo. Depois eu vou até postar uma foto para vocês verem. Então foi um casamento triplo, porque foi uma alternativa que eu encontrei para eu realizar o meu sonho e ter mais pessoas para dividir os custos ali, né? E assim a gente fez 3 noivas, 3 noivos e uma festa só. E saiu o nosso casamento. E aí eu contratei, né, uma pessoa para fazer as fotos e tudo, porque era tão importante para mim esse momento. Porém, quando terminou o casamento ali, que a gente foi para nossa casa, e quando essas fotos ficaram prontas, né, esses vídeos ficaram prontos, a pessoa que fez os vídeos me ligou, né, olha, já tá pronto aqui e tal, para você vir para escolher as fotos e tal. Mas aí tinha que pagar, né, era para pagar quando fosse pegar. E a gente chegou do casamento, né, entrou lá para nossa casa, que a gente tinha feito a edícula, só que tinha que mobiliar a casa, começamos a ter, antes a conta de água, luz, era diferente, porque a gente era sozinho, só que aí já começou a ter mais despesas, né, aí já era eu e ele, despesas de uma casa normal. E aí a gente não tinha o dinheiro disponível para pegar as nossas fotos. E esse foi um momento, talvez pode parecer uma bobeira, mas para mim aquilo foi tão assim, marcou tanto para mim,
porque eu não tinha um dinheiro para ir lá e pegar as fotos do meu casamento. E aí eu pedi se essa pessoa poderia deixar para o outro mês para que a gente fosse lá pegar essas fotos. E a pessoa, beleza. Aí nesse período teve uma chuva com raio, com trovoadas aí em Vilhena e caiu uma descarga elétrica bem ali naquela região ali do centro onde ficava a loja de fotos. E todos os equipamentos foram queimados. Ali o backup, sei que foi queimado. E aí eu perdi todas as fotos, assim, eu não tenho. As fotos que eu tenho do meu casamento são aquelas que foram tiradas ali pelos familiares, as pessoas que estavam ali. Então eu não tenho nenhuma foto profissional do meu casamento. E assim, eu até me emociono de falar isso. Olha, a Jussara tá falando que ela entende perfeitamente, né? Porque ela fez questão. E a gente faz mesmo, né? Questão de ter essa lembrança. Isso era importante para mim. E aí eu percebi que, devido à minha desorganização financeira, eu tive esse prejuízo afetivo mesmo, sabe? E aí a gente continuou ali os primeiros anos do nosso casamento com bastante dificuldade por conta desse acúmulo de dívidas que a gente foi tendo. E aí, no segundo ano do nosso casamento, eu engravidei. Aí já era, né? Vai vir um filho, a casa tá pequena, porque era só uma edícula, precisava do quê? Né? Precisava de aumentar a casa para receber esse bebê. Precisava, a gente só tinha moto, precisava da gente ter um carro, né? Eu tava grávida, a barriga ia crescer. Então a gente foi antecipando essas coisas como no crédito, né? Fazendo mais dívidas, mais endividamento. E a gente foi, porque o funcionário público tem um detalhe, né? O crédito, assim, quando a gente chega num banco, todo mundo quer usar a nossa margem ali, quer dar crédito até o que a gente pode e o que a gente não pode pagar. Então a gente fez financiamento para comprar o carro, né? E a gente foi avançando assim. Aí veio o meu primeiro filho e a gente começa a pensar diferente, né? Quem é mãe aqui sabe que a gente começa a ter uma visão diferente ali depois que a gente é mãe. E aí a gente continua nesse ritmo. Tudo que a gente ganhava era ali para estar pagando boleto, pagando as contas. E às vezes eu me sentia tão cansada com tudo isso que eu me sabotava, sabe? Quando eu recebia, eu pensava assim, poxa, meu dinheiro já vai tudo mesmo, então vou comprar alguma coisa para mim. Aí eu saía e comprava, coisa que nem fazia tanto sentido, mas eu comprava naquela sensação de, eu trabalho tanto, tiro esses plantões, trabalho tanto, eu mereço. Aí comprava alguma coisa ali, na hora ela era legal, mas quando chegava em casa eu já sentia ali a culpa, né? De, poxa, para que eu fui comprar isso? Nem faz sentido, mas eu acabava levando aquilo, né? Então esse foi seguindo, era o ritmo que a gente levava, sempre com sufoco, né? Precisava, às vezes eu queria assim tirar férias, a gente não podia fazer isso, né? Sempre naquele sufoco todo. E aí a gente foi avançando, a gente não teve educação, embora eu tenha feito ciências contábeis, mas não me ensinaram educação financeira nem na escola, nem no ensino médio e nem depois na faculdade, porque na educação financeira onde que a gente aprende, né? De fato, na escola não nos ensina. E aí eu comecei a perceber que eu estava na corrida dos ratos, que fala lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Do Robert Kiyosaki, que é o que? É quando a gente começa a trabalhar e aí você quer comprar mais coisas e para você pagar essas coisas você tem que trabalhar mais e comprar mais coisas, aí você começa a ganhar mais e vai comprando mais e vai gerando mais dívida e você vai vivendo esse ciclo. E eu estava nesse ciclo naquele momento da minha vida.
E aí depois a gente foi vivendo tudo aquilo, e eu cada vez mais insatisfeita por estar enquadrada ali naquele padrão do meu serviço. E aí eu decidi que eu ia fazer o concurso da Polícia Civil, para eu migrar ali da Polícia Militar para a Polícia Civil em busca de um pouco mais de liberdade, né? Era o meu pensamento naquele tempo. E aí eu fiz o concurso, passei, fiz tudo ali de novo, os testes e tal, e fui ali para a Polícia Civil. E lá na Polícia Civil eu comecei a perceber que era a mesma coisa, né? O serviço era a mesma coisa, o salário aumentou um pouquinho, só que aí eu já aumentei também o meu nível de conforto, e quando vi já estava de novo na mesma roda. E isso, gente, o que mais assim eu sofria com isso, não era nem por querer uma coisa e não conseguir comprar, não era nem isso, era o que isso gerava em mim. Aí eu ficava fazendo cobranças pro meu marido, críticas, isso gerava discussões entre a gente, né? Porque eu não tinha habilidade em lidar com isso, em sentar e conversar com ele sobre tudo isso, né? Então, quando eu ia conversar, era sempre assim, com cobrança, era sempre, mas é você que tem que tomar alguma atitude, né? Mas isso a gente tá assim porque... E ficava botando sempre a culpa nele, né? E aí sempre gerava discussões, sempre gerava conflitos, né? E isso me entristecia muito. Até que um dia, aí nisso veio o nosso segundo filho. E quando eu engravidei do Heitor, que é o nosso segundo filho, eu fiquei ainda mais, embora a gente queria muito, a gente sempre teve muito esse sonho de ter vários filhos, né? A gente sempre quis 4 filhos. E aí eu pensava, se continuar desse jeito, como que eu vou ter meus filhos, né? Como que a gente vai ter mais filhos? E aí foi quando eu engravidei do Heitor. E aí muita coisa mudou, porque eu falei, agora nós já não somos mais 3, agora nós já somos 4. Então a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. E eu lembro como se fosse hoje. Era um domingo e Breno estava assistindo televisão e eu ficava nas eternas tentativas, sabe? Não sei se vocês aqui também já passaram por isso, né? A gente fica tentando resolver, mas a gente não sabe por onde começar. Aquilo a gente está tão assim envolta naquela quantidade de dívida, de rolo, de fatura de cartão, vivendo ali no limite do banco. E aí eu me recordo que eu tinha feito uma lista assim com todas as coisas que a gente devia, com as contas e tal. Deu aquele tanto de papel, até colei assim uma folha na outra para ficar bem fácil de visualizar. E aí eu chamei ele, a gente tinha uma mesa assim na cozinha, chamei ele estava na sala assistindo, ele veio assim na cozinha e eu coloquei aquele monte de papel ali, daquelas contas. Aí ele já veio assim, né, já chateado. E aí eu fui falando, e aquilo foi só bloqueando ele, né, foi só afastando ele da maneira como eu tava. Não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E ele foi só ficando cada vez mais fechado para aquilo, né, porque ele já sabia, sempre quando a gente falava de dinheiro, era motivo de confusão, né? E aí eu fui acusando, aí ele falou bem assim pra mim, ele falou assim, você não faz a sua parte e você quer cobrar de mim? Ele falou isso foi assim impactante pra mim, sabe? Porque até então eu achava que eu era, entendeu? Que eu era a certa, a que tava me movimentando, só que me movimentando de uma maneira que não estava gerando resultado nenhum. Aliás, estava gerando era mais confusão. E aí aquilo me deu um impacto. Eu fiquei impactada da forma como ele me falou, assim, com tanta serenidade, sabe? Eu vi verdade naquilo, eu vi sinceridade, né? Que ele também queria mudar aquela situação. Porém, ele não ficava botando a culpa em mim, não ficava me acusando, porque eu era quem fazia isso com ele, né? E aí eu fiquei bem chateada com isso. Aí lembro que eu peguei
peguei o Heitor, era bem pequenininho, coloquei no carrinho, o Gabriel pegou a bicicletinha dele, a bicicletinha verde, e eu chamei chamei o Gabriel pra gente dar uma volta ali no bairro, até pra eu esfriar minha cabeça, assim, né, porque eu fiquei muito impactada com tudo aquilo. E aí eu fui andando ali pelo bairro, empurrando o carrinho e pensando, né, o que deve ser que existia um jeito, porque não era possível que a vida era só isso, sabe? Pagar boleto e viver sem paz, perdendo noite de sono, querendo achar uma solução, mas não sabia onde que estava o fio da meada ali para eu começar alguma coisa, né? Começar a me organizar. E aí sei que com toda essa confusão assim que eu estava naquele momento, com sofrimento mesmo, porque a pessoa que está endividada, ela sofre solitário, porque ninguém fica espalhando, tô endividada, né? Às vezes a gente fala numa brincadeira, mas ninguém fica espalhando para todo mundo. E quando você comenta com alguém, a pessoa vem te criticar, né? Porque ninguém vem te trazer um consolo, ninguém vem te trazer, porque no momento que você precisa é de uma solução, é alguém que te mostre o caminho para você trilhar, para desenrolar toda essa confusão, né? Então, nesse momento que eu estava vivendo tudo isso, era muito solitário. Eu não contava para minha mãe, eu não contava para minhas irmãs, eu não comentava com ninguém. E quem assim eu comentava era Breno, só que eu falava de uma maneira que não tinha como ele me ajudar, porque eu acabava gerando mais confusão. E aí eu lembro que eu andei várias voltas ali, e eu olhava para aquelas crianças, né, pro Heitor no carrinho, olhava pro Gabriel, assim, ele estava à frente com a bicicletinha verde dele, e aí eu olhei assim, teve um momento que eu falei, não, eu preciso dar um basta. Eu preciso dar um basta nisso, porque como que eu vou criar esses meninos? Como que eu vou criar? O que eu vou ensinar para eles? E aí nesse momento, sabe, parece assim que realmente virei a minha chave ali. E aí a gente voltou para casa e aquela noite eu não dormi. Eu fiquei pensando, tem que ter uma solução, tem que ter. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar e a ler livro, ir atrás de livros. Os que eu conseguia emprestado, eu fui pesquisando e conseguia. Outros eu comprava ali no cartão, fui comprando livros e lendo. E eu sei que eu vivi um processo assim de 3 meses ali de plena transformação da minha mente, da minha cabeça, né? Tudo que eu fui pesquisando, estudando, fiz curso, tudo que falava, que ensinava ali a organizar minhas finanças, eu fui consumindo tudo aquilo ali. Eu fiquei assim hiper focada em resolver essa situação que eu estava passando ali naquele momento. E aí eu fiquei muito mesmo focada nisso. Aí o que eu fazia, né? Eu tinha um bebê muito pequeno que dependia de mim ali. E quando eu tive o segundo bebê, eu tava muito cansada do serviço e tudo. Aí eu tive direito a ter aquela licença, né, maternidade, e eu também tinha uma licença prêmio que eu nunca tinha tirado. E aí eu tirei esse período para ficar em casa com ele. E aí eu fiquei. E esse período eu aproveitei como a oportunidade da minha vida para eu estudar. Então fiz curso, fiz formação nesse período. E aí, para eu não ficar tão ausente, né, em casa ali, por exemplo, o tempo todo estudando, fazendo curso, videoaula, o que eu fazia? Eu dava toda a atenção ali durante o dia, fazia tudo normal que eu tinha que fazer com o bebê, e à noite, quando todo mundo ia dormir, eu ia lá para a despensa, levava o notebook e ia estudar. E aí eu sempre era aquela que dormia mais tarde e que acordava mais cedo. Aí eu acordava mais cedo para ler os livros. E fui estudando. E comecei a aplicar. Eu estudava e já aplicava. E ia aplicando na minha vida. E aí eu fui criando um método que foi funcionando. Eu fui percebendo
que estava funcionando. E nem só eu percebi, porque daí eu entendi que cobrança, né, ficar cobrando o marido, quem está em volta, ficar reclamando, nada disso resolveria, né? Nada disso estava resolvendo. E aí eu comecei a parar com essas reclamações, fazer o que podia ser feito, né? Ir tentando e fazendo e aplicando o que eu estava aprendendo, até que Breno começou a perceber. Ele começou a perceber, né, que tinha algo diferente, que eu não reclamava mais, que eu não estava, né, reclamando das dívidas, de nada mais, que eu estava entrando em movimento. Ele me via lendo, ele me via estudando, os assuntos que eu conversava com ele, sempre assim, não mais apresentando problema, mas sim sugerindo soluções. E assim, ele foi percebendo essa mudança. E aí eu fui aplicando, né, o método de gerar mais renda, né, comecei a dar mais foco assim para a geração de renda, né? Aí eu fui dar aula particular, né, para criança, e tudo que eu podia fazer assim eu fui fazendo para poder gerar mais renda para a gente avançar ali. E Breno sempre teve o sonho, né? A gente conversava, ele tinha o sonho de ter um Corolla, né? Ter um carro que fosse mais novo, assim, um Corolla. E aí, como que foi que ele acabou vindo comigo nessa transformação? Foi para a realização desse sonho, né? Então, quando a gente foi, né, ele foi percebendo, e aí ele foi dando abertura para a gente ir realmente transformando a nossa vida enquanto família, né? E eu fui aplicando todo o método que eu fui desenvolvendo, eu fui aplicando na nossa vida e foi dando resultado, né? E aí ele incluiu esse sonho, falou, vamos realizar esse sonho? E a gente foi, né? E com 3 meses a gente já tinha organizado a nossa vida financeira ali, né? Organizado no sentido de que antes a gente estava gastando muito mais do que estava entrando, do que a gente estava ganhando. Então a gente equilibrou o nosso padrão de vida, a gente fez uma faxina financeira ali do que realmente a gente precisava, o que era prioridade e o que não. Então a gente foi ajustando e com 3 meses a gente já estava fazendo sobrar para pagar as nossas dívidas. Aí eu criei um plano de ação, né, da dívida mais importante a ser paga, e a gente já foi organizando dessa maneira. E com 3 meses a gente já tinha reinado a paz lá em casa, a gente já aprendeu a conversar, né, porque eu mudei. Então você, mulher, às vezes a gente tem isso de querer que o outro mude, né, que o outro faça, que o outro comece. E a mudança para mim veio a partir do momento que eu gerei a mudança em mim, que eu busquei, né? E aí a partir desses 3 meses começou a sobrar, a gente organizou as dívidas e já começamos a juntar para realizar o sonho de comprar um carro. Porque aí eu tinha entendido que como que você elimina dívida, né? Você precisa fechar a torneira, você precisa parar de ficar gerando mais e mais dívidas, né? E aí a gente começou a juntar e em 1 ano a gente realizou o sonho de comprar o Corolla à vista. E isso assim foi transformador na nossa vida, porque a gente viu que é possível, né? E as pessoas mais próximas acompanharam isso e foi algo que realmente impactou a gente viu que era possível, né? Com a aplicação desse método que eu desenvolvi nesse período. E a partir daí eu percebi que tudo isso que eu vivia antes era comum outras mulheres viverem, né? Problema de dívida, gastar demais, cartão de crédito, não conseguir organizar o salário dentro do mês, deixar de realizações. Eu fui vendo que isso era comum entre outras mulheres. E como as pessoas percebiam a nossa transformação, elas vinham pedir conselho, pedir ajuda, e eu comecei a ajudar as minhas colegas de trabalho, as minhas amigas, a minha família.
E eles começaram a ter resultado também, né? Aplicando ali o passo a passo, eles começaram a ter resultado. Teve uma amiga que ela estava assim com endividamento, que ela tinha acumulado quase que 300 mil durante ali 3 anos da vida dela. Ela foi acumulando através de empréstimos e foi virando uma grande bola de neve. E aí ela foi aplicando e já estava tendo resultados. E várias outras pessoas. Teve uma outra amiga que ela tem uma fábrica de calçados e ela estava com dificuldade, já estava até desistindo do sonho dela. E ela começou a aplicar na vida dela também, na vida pessoal. E ela foi se organizando. E sei que por fim ela já estava até abrindo uma loja física, que a loja dela era online, uma loja física, onde o sonho dela estava ativo ali, né? E olha só, tem pessoas aqui também que estão dizendo, né, que naquele período eu ajudei essas pessoas, né, com aquilo que eu havia aplicado na minha vida e tinha tido um ótimo resultado. Eu comecei a fazer isso também com as pessoas perto. Só que isso foi tomando uma proporção, assim, isso foi crescendo, né, e eu fui entendendo que isso me dava alegria de levar para as pessoas isso, sabe? De contribuir com as pessoas, porque eu me lembro das noites de sono que eu passava, né? Que eu perdia as noites em claro. Eu me lembro, assim, da tristeza que me dava, da ansiedade quando estava perto ali de fechar a fatura do cartão. Então eu lembro da tristeza que me dava, sabe? Da aflição. E eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas a se livrar dessa prisão, né? Desse peso da dívida. E aí eu comecei a fazer mais e mais e criei o Mônica Finanças, que eu falei, olha que legal, eu não tinha habilidade nenhuma com a internet, aí criei o Instagram, criei um canal no YouTube que chama Ecomônica, comecei a fazer vídeos e óbvio, né? No início a gente tem dificuldade, né? Eu tinha habilidade em conversar com pessoas, mas na internet é diferente, né? A gente chegar aqui e botar a cara falando, né? Mas eu tinha aquele desejo, era tão grande, assim, o meu coração ele cantava, sabe? Quando eu via que eu tinha a possibilidade de transformar a vida das pessoas com o método que eu tinha desenvolvido, aplicado na minha vida, já estava validado na vida de várias outras pessoas. Então eu comecei a propagar cada vez mais. E aí eu fiz um curso de formação de educação financeira, né? E fui no Instituto Sober do Rio de Janeiro e eu me formei em educadora financeira. E nesse período todo eu continuei ajudando pessoas e chegou o ponto em que eu não conseguia mais ajudar um a um, né? Pessoalmente ali um a um. E eu comecei a criar turmas, né, a aplicar o meu método em grupos, né, grupos. Teve um grupo da Mary Kay que me procurou para que eu trabalhasse ali com as consultoras e foi um período de muito aprendizado, que eu aprendi a realmente colocar o meu método em ação ali e num grupo de pessoas, né, de mulheres. E aí eu desenvolvi o meu material, né, desenvolvi a parte didática toda do meu método e começaram a aparecer muitas pessoas querendo me contratar para dar curso em empresas, para dar palestras, né? E isso foi tomando uma proporção. E aí, no ano de 2020, né, com a pandemia ali, eu percebi que no digital era uma oportunidade ali de eu alcançar muito mais pessoas. E eu fui avançando cada vez mais, me especializando, né? Fiz também uma formação pela Fundação Getúlio Vargas, né? Em orçamento, em controle financeiro. E eu fui me apaixonando e fui investindo mesmo assim em formação, em curso, em capacitação e fui trazendo o meu melhor para as pessoas, né? E nesse período foram muitas transformações, né? E hoje eu já atendi mais de 250 mulheres que apresentaram resultados, né? Então realmente validou o meu método de ensinar as pessoas a organizarem, né, as finanças, organizarem
aí para voltar a sonhar. Quantas mulheres, né, tem sonhos assim que já engavetaram porque não tem mais esperança, né? Acha que não é para ela, e aquele sonho um dia estava latente, né? E com a dificuldade financeira acabou deixando isso para lá. Então, quando eu vejo alguém transformado pelo método, né, da organização financeira, o que me deixa mais feliz é porque eu percebo que a pessoa retomou a esperança. Não é só ela ter realizado um sonho ali de empreender, de organizar, de começar a investir, de sair das dívidas, mas é a esperança, é a paz que essa mulher retoma ali na vida dela, é o ânimo de vida, né? Dela ter aquela esperança em que ela vai criar os filhos dela. Ela pode não ter tido educação financeira na família dela, mas a partir dela vai ser construída uma família com educação financeira. Então isso é muito maravilhoso, isso é muito incrível, e é o que me faz todos os dias acordar e produzir conteúdo para vocês e conversar com mulheres. Agora recente eu fiz o workshop lá em Vilhena, o primeiro deu 30 mulheres, o segundo deu 60 mulheres ali impactadas, transformadas através da educação financeira. E hoje também eu ministro palestras através do Sebrae, também estive em Vilhena palestrando através do Sebrae, e também nós já vamos aqui para Ouro Preto, Ariquemes, Alta Floresta do Oeste, fazer palestras e cursos ensinando as mulheres a organizarem suas finanças, né? E olha só como que é incrível, né? Como que Deus tem um projeto, né? Quando a gente, na nossa vida, quando a gente se coloca em ação para viver o nosso propósito. E hoje, Breno, né, meu esposo, ele trabalha junto comigo na educação financeira, né? Ele se especializou também nesse período e ele se especializou em investimentos. Então a gente se complementa. Eu trabalho com a organização financeira. Quando as nossas clientes começam a se organizar e já fazer sobrar, né? Aí Breno ensina como ela pode investir esse dinheiro para ela ter o melhor retorno baseado na realidade dela, né? Então hoje a gente trabalha juntos e olha, isso é muito maravilhoso, porque a gente vivia lá endividado, tendo problemas, com brigas, e hoje, né, o que a educação financeira fez na nossa vida, né, com a aplicação do método. Então hoje a gente trabalha juntos, a gente conversa e a gente ajuda outras famílias a viver o que a gente vive hoje, né? Então realmente educação financeira transforma vidas, e pode ser que em algum momento aqui do que eu falei, né, você tenha se identificado, que você conhece alguém que vive aqui nessa roda, né, na corrida dos ratos, né, a pessoa que vive ali só trabalhando para pagar boleto. Eu quero trazer esperança para você, sabe? É possível sim você ter uma vida com tranquilidade, com paz, você criar os seus filhos, né, com conceitos ali que vão torná-los adultos conscientes, né, adultos prósperos. Então realmente vale muito a pena. Olha, eu tô vendo aqui várias alunas aqui, a Andressa, né, que esteve lá nos eventos, e eu sou muito grata a todas essas mulheres que se permitem, né, aprender, se permitem se desenvolver nessa área financeira, porque eu tracei esse caminho, né, eu tive esse despertar e fui traçando esse caminho sozinha, mas foi muito doloroso, porque foi entre erros e acertos ali no começo, né? E hoje, com o meu método, eu criei um passo a passo, né? E é o que eu ensino para as mulheres hoje, esse passo a passo, baseado em tudo aquilo que eu vivenciei e que deu certo, e que eu comecei também a ensinar outras pessoas para elas aplicarem na vida delas.
Olha só, tô vendo aqui a Érica também, da Ana Vitor. Então, gente, é muito maravilhoso mesmo a gente tomar uma atitude, né? Tomar uma atitude recente. Eu estou numa pós de finanças comportamentais. E quando a gente fala de finanças, né? Às vezes a gente quer pensar só no dinheiro, mas não é. Tem muito mais a ver com comportamento e com atitude do que de fato com somar e subtrair números, né? São as atitudes, o nosso comportamento, a maneira como a gente pensa. Então hoje, dentro do método, a gente não começa falando de dinheiro, a gente começa falando realmente da nossa mentalidade, de como que a gente foi programado ali desde a nossa infância, né? Você viu que eu tive toda uma programação de que quando meu pai, né, faliu, veio aquele sentimento em mim, né, de que talvez ter um negócio não era bom, e aí eu fui lá procurar essa estabilidade e acabei me prendendo ali em algo que não era o que o meu coração fazia, né, que fazia o meu coração pulsar de alegria. Eu estava fora, né, vivendo fora ali do meu propósito. E hoje eu vivo esse período de transição, né, cada dia mais buscando realmente viver o meu propósito. E hoje é muito claro o meu propósito, que é ensinar as mulheres a conquistarem liberdade através da educação financeira. E agora, nesses próximos dias, eu estou assim produzindo muito conteúdo legal e eu quero convidar vocês para me acompanharem aqui. Eu vou abrir caixinhas de perguntas. Eu quero que vocês coloquem a realidade de vocês mesmo lá me contando, porque eu quero te ajudar. Eu quero trazer aqui soluções mesmo para aquilo que você vive, para que você comece a ter esse despertamento também. Porque é possível, mulher, eu falo para você pela minha experiência, você que ficou aqui até agora, né, você ouviu toda a minha história e realmente é possível, né? Se você está vivendo um momento de turbulência aí na sua vida financeira, são alguns ajustes, comprometimento. Também não falo para você que é facinho, não é, você precisa se comprometer, né? A gente tem um método, mas eu tô 200% comprometida com você, mas você também precisa se comprometer. Um grande beijo para todos vocês. Eu quero que você já tire um print, quem está aqui comigo, já tira um print para você postar, para eu saber que você estava aqui na live e que você vai me acompanhar nessa nova trajetória aqui de conteúdos mais intensos, para que você já tenha resultado aí na sua vida, tá? Um grande beijo, um abraço aqui para todos.